Olá, amigos, que todos tenham um feliz domingo. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina. E hoje, 31 de julho, a lição 6, ela tem como título O Espírito da Verdade. A lição de hoje, ela está baseada no livro de João, no seu capítulo 16, do versículo 5 até o 15. O que nós podemos retirar dessas passagens do grande apóstolo João é que ele diz que o Espírito Santo é aquele que nos convence de toda a verdade que há nas Sagradas Escrituras, que nos convence que nós estamos em pecado e que nós necessitamos, de mudança. E que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. É ele que lhe faz a justiça de Deus para aqueles que observam o que estão nas Sagradas Escrituras, aqueles que obedecem, os estatutos e mandamentos de Deus, que ele, Deus, fará justiça, sobre tudo isso, sobre essas pessoas que são sinceras e disciplinadas e que irão para o reino dos céus. E também para aqueles que cometem pecados, que desobedecem a Deus, que deixam de ouvir a voz do Espírito Santo. Que esses sim serão condenados. E nos momentos finais, que antecederam a cruz do Calvário, os discípulos de Jesus foram assim tomados assim de grande tristeza, porque afinal eles haviam perdido naquele homem que veio aqui nos salvar e que eles não tinham mais a companhia dele, assim, fisicamente. E, e Cristo começou, assim, a preparar os corações dos seus discípulos, porque estava prestes a ser imolado, ser morto, pelos judeus. E ele não ocultou em nada, os percalços, que esses discípulos iriam enfrentar na ausência de Jesus fisicamente, porque ele próprio Jesus, ele avisou que dentro deste mundo eles tinham um grande conflito, que era o bem e o mal. E pelo contrário, Jesus, ele expôs assim diante daqueles discípulos a árdua estrada que eles teriam que percorrer, até a sua segunda vinda, a segunda vinda de Jesus. E ele foi bem claro ao afirmar as seguintes palavras: em verdade vos digo, que chorareis e vos lamentareis, vós ficareis tristes, que está lá no capítulo de João 16. Mas na continuação, assim, dessa conversa que Jesus teve com os discípulos, ele dá esperança para todos, não só para os discípulos, mas para toda a humanidade. E ele diz assim, mas a vossa tristeza se converterá em alegria, que está lá em João, no seu capítulo 16, versículo 20. E ele prometeu aos seus seguidores que chegará o momento, a hora, em que ninguém poderá tirar a nossa alegria, que está lá em João capítulo 16, versículo 22. E aqui Jesus estava falando do grande Consolador, a terceira pessoa da Trindade, que se chama-se Espírito Santo. E Jesus nos motivou de pedir ao Pai em seu nome, nas nossas orações. E olha que ele diz, para que a alegria nossa seja completa. Está lá em João, no capítulo 16, versículo 24. E disse isto, assim, dentro do contexto, assim,
do que da missão, né, do Consolador, no caso o Espírito Santo, que ele faria em cada pessoa. Percebo, né, que nas palavras de Jesus, que está lá em Lucas, no seu capítulo 11, versículo 13, o que nós devemos pedir assim a Deus, né, com perseverança, né, com insistência. E olha que ele diz, olha, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Veja que grande amor que tem Deus para com as pessoas, mesmo que nós sejamos pessoas más, pecadoras. Ali Jesus falando que Deus Pai dará um amor, dará esperança para cada um de nós. E o papel do Espírito Santo consiste, né, em convencer a todos nós, né, o mundo do pecado, da justiça, né, e do juízo, que está em João capítulo 16, versículo 8. E a função realmente do Espírito Santo é nos guiar a toda a verdade e nos conduzir a Cristo, né, o nosso Salvador, que está lá em João 16, versículo 14. Mas o seu título, assim, o título do Espírito Santo, assim, com esse nome de Consolador, também revela o seu poder, né, de confortar os corações aflitos, né, pessoas que passam dificuldades, pessoas que passam por esses crisóis nesse mundo. A função do Consolador é realmente dar esperança para cada coração. E que as coisas não se finalizam somente aqui nesse mundo. E que há um reino dos céus que está preparado para mim e para você. E por isso que aparentemente nós vimos, né, a confusa, né, confissão do apóstolo Paulo, que ele passa assim a fazer todo o sentido na nossa vida, na vida de todo aquele que diariamente clama pelo batismo do Espírito Santo, aquele que busca todas as manhãs. Às vezes você acha que a palavra de Paulo é confusa, mas observe bem, ó. Olha o que ele disse, o apóstolo Paulo: entristecidos, mas sempre alegres. Vejam, porque às vezes você pode estar triste, mas você pode estar esperançoso que a sua vida irá melhorar através de um Deus que ama todas as pessoas e que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 10. O Espírito Santo nos faz enxergar assim as coisas, né, que nós não estamos tendo capacidade para ver. Não estamos tendo capacidade assim para enxergar, né, que elas fogem assim do nosso alcance, assim, dos nossos olhos físicos, né? E nos ajuda a cairmos do pecado, ajuda a não cairmos, né, no pecado, né, de dar um alerta, né, aos enganos que estão nesse mundo, para que a pessoa enxergue tudo isso, porque tem pessoas que levam a vida tudo naturalmente, que acham que é tudo natural e tal, e vai levando a sua vida. E o Espírito Santo ele toca no coração daquela pessoa, ela começa a enxergar e ver a mudança que se há a necessidade da mudança de caráter de cada um. E, e que nós não venhamos, assim, sabe, meu amigo, meus irmãos, a cair nessas teias, né, da aranha, né, nas teias desse inimigo feroz, que ele mistura verdade com mentira para enganar você. Por isso que o Espírito Santo mostra para te mostrar a verdade, para você enxergar a verdade, o qual também, né, Jó foi julgado, né, pelo mesmo inimigo e condenado pelo mesmo inimigo, né, dizendo que ele tinha bens, que ele tinha muitos filhos, feliz, porque
ele acreditava realmente em Deus porque ele tinha tudo isto. E na realidade, Jó mostrou que realmente as coisas não são assim, né? Que uma pessoa comprometida é uma pessoa feliz também. E, e o Espírito Santo, ele é o enviado do Deus Pai, Filho, para nos santificar, para nos prepararmos para estarmos no reino dos céus. Muitas vezes, assim, nós oramos, né, pedindo o poder do Espírito Santo na nossa vida, queremos alcançar algo, né, talvez uma pregação, um trabalho missionário, queremos, às vezes, tomar decisões, né, ou às vezes nós queremos pedindo poder, né, do Espírito Santo para nós sairmos, né, de vícios, de drogas. É claro que essa petição ela é válida, né? Mas antes disso, antes de nós pedirmos esse poder, nós temos que ter o discernimento, né, de quando nós fazemos isto, né? De como nós estamos fazendo isto. E saber que o Espírito Santo, antes de ser um agente assim de poder, ele é um agente de nos dar visão, de nos dar uma direção na vida. Ele é um guia, ele que direciona a nossa vida espiritual. E por isso que Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, né? Toda pessoa que busca o Espírito Santo, ele faz essa pessoa enxergar a verdade. Às vezes tem pessoas que têm dificuldades em ler um texto bíblico e ver, não sabem enxergar as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E a função do Espírito Santo é tocar na vida, né, daquele que pecador, daquele caído, dirigir, guiar, mostrar o caminho a ser seguido, para que ele possa fazer escolhas corretas, né, na sua vida. E por isso que a Bíblia ela menciona a importância de ouvir a voz do Espírito Santo, para que nós possamos treinar toda manhã e ter uma comunhão com Deus para poder saber ouvir essa voz. E você só vai ouvir essa voz se você tiver intimidade com esse Deus. Porque é esse Deus que ordena e que manda o Espírito Santo. E quando ele menciona assim, e fala assim para nós abandonarmos, né, do nosso pecado, ele se mostra assim a direção que nós temos que seguir, né, onde nós estamos errados. E quando ele faz isso, nós temos que mudar, nós temos que tomar atitude, né? A nossa luta assim pelo Espírito Santo, né, não é tanto assim de receber o poder, e sim de seguir a direção que eles nos mostram, o caminho a ser seguido por cada pessoa. O poder, no caso do Espírito Santo, ele é o resultado da obediência de ouvir a sua voz e segui-lo conforme a orientação que ele nos dá. Embora, né, o Espírito Santo possa trazer assim a verdade, né, sobre a nossa pecaminosidade, a nossa condição de pecado, a nossa condição má, ele não pode, né, nos obrigar a nós nos arrependermos, né? Ou talvez em ouvi-lo, né? Porque Deus é um Deus assim de amor, que é um Deus que dá livre-arbítrio para você ouvir a voz do Espírito Santo ou não. Você que vai decidir. O Espírito Santo pode nos mostrar o que nós devemos fazer, que nós devemos entender a palavra de Deus, a Bíblia, que nós devemos treinar para isto, estudar para isto, buscar, né? E que essas pessoas que fazem isto, né,
que aceitam a fazer isto, né, elas fazem por amor a Deus, né? Mas Deus também não vai obrigar ninguém a fazer isto, né? Ou ninguém a obedecer ao Espírito Santo. Senão as pessoas assim, elas perderão o seu direito do livre-arbítrio, da livre escolha, né? Aí o Deus estaria se impondo, né? E isso daria brechas, né, para o Satanás dizer que Deus é um Deus ditador, né? Iria acusar a Deus de todas as formas. E Deus é um Deus realmente espetacular, que Ele só quer as pessoas que sentem a vontade e o desejo de ir para o céu. Se a pessoa não quer ir para o céu, o problema é dela, é uma escolha dela. E esse Deus dá essa escolha, assim como Ele deu também para Lúcifer, quando ele fez uma, uma revolta lá nos céus e levou 1/3 dos anjos, por decisão de cada um deles. E Deus não vai exigir que ninguém seja bom e justo. Cada um que decida por si mesmo, né? E assim como Ele dá opção para cada um poder amá-lo ou não. Essa é a decisão de cada um. E Deus respeita a decisão de cada filho seu. Outro exemplo assim, muito claro, né, desta decisão, né, de aceitar ou não a voz do Espírito Santo foi o caso de Adão e Eva no Jardim do Éden, né, onde eles tinham uma liberdade plena, né, num jardim que tinha paz, tranquilidade, e eles decidiram pecar contra Deus. Deus já tinha dito que eles não comessem daquela árvore, e eles foram lá e desobedeceram. E o Espírito Santo sempre falando que não. E aí ali, Adão e Eva exerceram o livre-arbítrio, né, para desobedecerem. E assim o fizeram. Porém, eles tiveram que arcar com as consequências. Por isso, meu amigo, minha amiga, se você ouvir a voz do Espírito Santo, que você o aceite, que você comece a treinar, que você comece a estudar a palavra de Deus com detalhes, em oração, em silêncio no seu quarto, que você peça para Deus enviar o Espírito Santo para que Ele possa mostrar a verdade a você, que você possa aceitar a Jesus como Salvador, porque Ele quer te levar para as mansões celestiais, onde lá é um lugar onde não haja mais dor, sofrimento, esse mundo mal que nós temos aí. Porque Ele quer fazer isto, sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.